bom? A terminologia. O conceito de sinal varia com respeito ao contexto no qual ele está sendo utilizado. Vale lembrar, pessoal, que quem já for meu aluno sabe que eu fico extremamente indignado com muito texto em slide. Eu sempre coloco tópico, né, porque o slide, eu nem gosto de passar slide para o aluno, porque o aluno tem que estudar pelo livro, né? No final eu coloco lá, esse slide foi retirado do livro tal, para que o aluno leia o livro, né? E o professor também, ele tem que colocar só os tópicos. Mas aqui, como é uma aula gravada, eu não sei como está a empolgação do aluno do outro lado, não sei que horas que ele vai assistir e tudo. Eu decidi por colocar o texto completo, tá bom? Eu vou ter que ler, não tem jeito, porque é aula gravada. É outro tipo de método, né? Então eu vou ler, explicar, e aí vamos trocando ideia pelo WhatsApp, pelo cigarro. Tá. De um ponto de vista geral, um sinal é uma manifestação de um fenômeno que pode ser expresso de forma quantitativa. E aí a gente só pode qualificá-lo através de quê? Através de alguma métrica de mensuração. Um sinal pode ser, por exemplo, vou usar métrica para identificação de ruído em um sinal, por exemplo. Um sinal pode ser representado como uma função de ou mais variáveis independentes e tipicamente contém informação acerca da natureza ou comportamento do fenômeno físico sobre a consideração, ou seja, sobre o cenário que ele está inserido. Por exemplo, o sinal de voz pode ser definido por uma função de uma variável tempo, enquanto o sinal correspondente a uma imagem pode ser definido por uma função de duas variáveis, espaço. No domínio temporal, ou seja, no cenário em que ele está inserido, costumeiramente com duas variáveis, né? Tu não vai medir o tempo para não fazer uma correlação com outra coisa. Geralmente tu mede tempo com custo, por exemplo, bolsa de valores. O custo, o risco país em relação aos anos, entre 10 anos. É uma correlação de duas variáveis dentro de um domínio temporal. Pode-se analisar como as variações do sinal evoluem com o decorrer do tempo. Um sinal pode ser contínuo ou discreto. Em um sinal contínuo, seus estados podem ser definidos em qualquer instante de tempo, ou seja, sem interrupção. Um sinal discreto é definido por um conjunto de valores inumeráveis, ou seja, quantificáveis, né? Ou inteiros, cujo intervalo depende da natureza do sinal, ou seja, de onde ele é proveniente. Sinais podem ainda ser classificados como analógicos ou digitais. Sinais analógicos podem variar continuamente no tempo. Um sinal digital pode assumir apenas valores discretos. Exemplos: uma onda sonora é um exemplo de sinal analógico. O código Morse utilizado em telegrafia é um exemplo de sinal digital. Tipos de sinais. Circuitos eletrônicos podem converter um tipo de sinal em outro. É até uma aplicação costumeira de se ver, né? Exemplos: uma onda sonora capturada por um microfone deve ser transformada em sinal digital para manipulação em um computador ou transmissão como qualquer outro tipo de dado. Em contrapartida, para reproduzir o som em um alto-falante, o sinal de áudio digital deve ser convertido em sinal analógico. Algo que tem sido geralmente para as pessoas mais leigas, né? Pessoas que não são da área de TI, né? Os famosos usuários, esses seres que às vezes nos dá dor de cabeça, né? Incluindo, você já deve ter passado por muita coisa, né? Chegar numa festa, tem como dar uma olhada no meu computador, enfim, só para quebrar o gelo. Eles ficam encucados com uma situação. Tu fala uma coisa, sei lá, fala assim, iPhone, tu fala sobre iPhone, e do nada começa a aparecer propaganda sobre iPhone. Por quê? Porque o microfone daquele smartphone já captou, já transformou o sinal, e aí a partir disso eles trabalham com o marketing, né? Aquele sinal foi transformado em palavra, né?
E aí a partir disso a partir dessas palavras eles usam palavras-chave baseadas nela e aplicam aí o marketing digital, né? O sistema visual humano, como eu falei para vocês, por que entender isso, né? Eu estou aqui de frente com uma webcam, ela simula a vista, né, humana, de certa forma, câmeras, Kinect, entre outros sensores visuais. Por isso é importante a gente entender o sistema visual humano, porque nós vamos simulá-los através de hardware, de software. Então, dentre as principais capacidades sensoriais dos seres humanos que permitem adequada percepção do ambiente que os cerca, a visão é uma das mais importantes, né? Sensoriais, tá bom? A visão envolve diversas funções complexas, tais como a detecção, que lá na visão computacional vai ser utilizado bastante, a localização, o reconhecimento e a interpretação. Uma situação que eu vou falar mais lá na frente, essa questão da interpretação, por exemplo. Vocês já viram aquela situação de casa dos espelhos? A pessoa entra numa casa de espelhos, né? E aí ela tem 10 reflexos. Nós sabemos quem é o real, né? Que é uma pessoa que geralmente está no centro, né? Mas para um algoritmo ter que reconhecer isso, a gente vai dizer para o algoritmo o que são as classes, né? A pessoa tem o cabelo preto, a pele morena, tá de vestido, branco. Então, todos aqueles reflexos para eles é a mesma coisa. Como é que ele vai distinguir quem é real e quem não é? Entende? Existe uma gama de problemas, de situações a ser em relação à visão humana, né? Processamento de imagem e interpretação de objetos no ambiente. Uma vez que a área de visão computacional procura dotar as máquinas com capacidades visuais, torna-se fundamental compreender o funcionamento do sistema humano sobre os diversos aspectos psicofísicos e neurofisiológicos. A compreensão do sistema humano pode auxiliar o desenvolvimento de sistemas capazes de adquirir, analisar e interpretar as informações visuais com o objetivo de ampliar o número de tarefas que as máquinas podem realizar. Esse é o corte transversal do olho humano, né? Onde a gente pode observar que pálpebra, pupila, íris, o corte, né? O cristalino, fóvea, coroide, a íris. E aí lá nos sistemas computacionais isso aqui é responsável pela resolução, né? Pela resolução, fazer a correlação entre resolução, por exemplo, e a situação do zoom. O zoom é um abre aspas, né? Problema matemático grave, sempre ser estudado. A gente vai ver isso também mais na frente. O globo ocular possui um formato aproximadamente esférico, com um diâmetro de cerca de 20 mm, situado no interior de uma cavidade óssea chamada órbita, sendo protegido pelas pálpebras e cílios. O globo ocular é aderido à órbita pelos músculos extras e perdão, gente, os quais lhe dão capacidade de movimentação. O globo é envolvido por 3 membranas, uma camada externa formada pela esclerótica e pela córnea, uma camada intermediária formada pela coroide, íris e corpo ciliar, uma camada interna formada pela retina. A membrana mais interna do olho é revestida por uma camada de tecidos nervosos chamado retina. Cada olho recebe e envia ao cérebro uma imagem. No entanto, os objetos são vistos como um só. E aí vai lá na frente refletindo o problema da visão computacional, como a nossa vista. Só que nós temos a capacidade de interpretação algumas centenas de vezes mais, né? Devido à capacidade da fusão de imagem. Olha aqui em cima. Essa situação aqui do reflexo. Eu busquei na internet essa imagem. Esse reflexo é perfeitamente igual. A tonalidade eu não sei se é um pôr do sol, se está amanhecendo, enfim. Ele é perfeitamente igual. A árvore é igual, esse horizonte aí, esse monte aí é igual, o céu é igual.
ele causa uma confusão até pra gente. Onde é que é a metade aqui, ó? É até difícil de compreender. Agora vocês imaginem para um sistema de visão computacional ter que categorizar que isso aqui é a imagem, é a árvore real, isso aqui não é. A visão binocular com os dois olhos proporciona maior campo visual e noção de profundidade. O ponto cego, uma pequena região da retina onde está localizado o nervo óptico, não possui fotorreceptores. A retina é composta por células sensíveis à luz. Os cones e os bastonetes. Essas células transformam a energia luminosa das imagens em impulsos elétricos, que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. E é por isso que os sistemas de visão computacional em tempo real, prestem atenção, em tempo real, geralmente sistemas para a área de segurança, eles sofrem muito com a questão da luminosidade ou não, questão do contexto. É muito mais difícil reconhecer o rosto quando está à noite, no período noturno. Mesmo que use aquela câmera sensível, que fica esverdeada, mas é bem complicado. Ela auxilia muito na questão da movimentação, mas distinguir detalhes é bem complexo. Várias semelhanças podem ser destacadas entre o sistema visual humano e o sistema de sensores, tal como câmara fotográfica e entre outros. O obturador da câmera possui a função similar à pálpebra do olho. O diafragma de uma câmera controlada a quantidade de luz que atravessa as lentes, similar à íris no olho humano, como destaca aqui nessa imagem. Estão observando? O diafragma, pupila, a retina e o cristalino. A lente, diafragma e a peleia. Uma simulação aqui. As lentes da câmera são análogas ao conjunto formado pelo cristalino e córnea, cujo objetivo comum é focalizar a luz para tornar nítidas as imagens na retina. Hoje, muitos sistemas, pessoal, uma observação, sistemas complexos de visão computacional para detectar, por exemplo, problemas de solo, depredação, queimada, em situações. Tem usado muito câmera de drone e o Kinect, com algum robô terrestre em conjunto. Nas câmeras fotográficas, películas fotossensíveis ou filmes fotográficos são utilizados para registrar as imagens em câmeras analógicas, enquanto cartões de memória são utilizados em câmeras digitais. Aqui uma observação. No olho, lente tem uma curvatura alterada, a lente tem uma curvatura alterada para projetar a imagem no fundo do olho, mudando o foco, variação de distância focal entre 14 e 17 mm. Em máquinas fotográficas, o foco é o mesmo, o que muda é a distância da lente ao fundo. Aqui, esse exemplo aqui de cima, Fury 2. Uma curiosidade, isso aqui é interessante. Visão canina. Visão dicromática, só enxerga vermelho e azul. E aí as convergências de cores também, Distingue algumas cores pela intensidade. E aí a gente vai ver por matrizes, porque essa questão da intensidade, vermelho e verde. E aí entra o que foi falado naquele slide passado, que é a luminosidade natural, influencia na forma que tu enxerga também. Reduzida a faixa de discriminação de brilho. Aqui é a visão nossa, normal, e a visão do cão. Aqui é o espectro visível do homem e o do cão. E aqui duas situações de patologias, Como é que o sensor, no caso ocular, a nossa visão, reconhece o outro, o cenário.
O glaucoma refere-se a um grupo de doenças oculares que provocam danos irreparáveis ao nervo óptico. Este, por sua vez, é o nervo que carrega as informações visuais recebidas pelo olho até o cérebro. A catarata é uma opacidade do cristalino. Para as pessoas que têm catarata, tem a visão nublada, como se olhasse por uma janela embaçada ou enevoada. Aqui do lado, ó, catarata. E aí do lado a comparação entre uma visão normal e o glaucoma, e a visão normal e a catarata. E hoje muito sistema aí de, não de visão computacional, mas de Deep Learning tem entendido o porquê da catarata, comprovado computacionalmente. Tem muito trabalho interessante aí na área. A percepção das bordas, e aí como a gente começa a sair dos contextos de visão humana, né, para começar a entrar mais na como é que acontece o processamento da imagem e as complexidades, né, os vários cenários que tem para a gente interpretar. Quantas intensidades de cinza existem na imagem? Bora lá. O preto, esse cinza mais escuro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intensidades. E aí a gente vai, é bom que vocês deem uma lida também, as bandas de mate, né? Contornos são subestimados ou superestimados. Isso é muito interessante. São subestimados, ou seja, a gente não consegue perceber, né, os contornos, ou eles são superestimados. Quando eles seriam superestimados? Se tivesse as variações de cinza uma a uma, reduzindo a tonalidade uma a uma, como se fosse isso aqui, ó, uma a uma, ó. Dá para perceber que a cor está escurecendo, uma a uma. Aqui, ó, esse azul bem escuro, uma a uma, até se tornar um azul claro. Mas aqui, quando a gente tem uma intensidade, troca-se de uma forma mais abrupta, né, a gente consegue ver a intensidade, mas a gente não consegue, ou a gente subestima ou a gente superestima essa situação. Ou a gente vê a troca de uma vez, ou a gente vê a troca ao longo do tempo, né? O olho humano percebe duas estreitas listras, né, de diferentes gradientes de luminosidade. Isso é o contraste. E gravem essa palavra, contraste, porque na aula de processamento de imagem médica a gente vai falar muito sobre isso, né? Quem já passou por algumas situações médicas, aí às vezes o médico fala, eu vou ter que aplicar um contraste. O contraste é uma técnica, né? É uma técnica para destacar um objeto entre outros. Eu vou usar um contraste para angiometria, questão de veia. E aí o contraste vai passar por toda a tua veia, e aí ele vai ver onde é que tem alguma debilidade na tua veia, se tem algum coágulo, se tem algum pequeno tumor, se tem alguma veia entupida. Então é como se ele deixasse tua veia em uma cor destacada. O olho humano, eu vou repetir, o olho humano percebe duas estreitas listras de diferentes gradientes de luminosidade, que é o contraste, em cada fronteira, não presentes na imagem verdadeira. Aí é isso aqui que vai acontecendo, ó. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer que gradualmente a gente vai compreendendo a alteração de cor, ou seja, a intensidade, que ou a gente iria entendendo dessa forma aqui, que é subestimado, né? O que quer dizer que é subestimado? Quer dizer que entre esse preto aqui, ó, e esse cinza escuro, tem muitas tonalidades de cinza aqui, ó, muitas, só que a gente subestimou. Se a gente tivesse superestimado, ia aparecer desse preto até esse cinza, todas as intensidades diferentes. A intensidade de brilho relativo. Qual quadrado interno é o mais escuro e qual é o mais claro? Olha, prestem bem atenção. Qual quadrado interno é o mais escuro e o mais claro? Todos têm a mesma cor, só que o quadrado externo a ele, esse aqui é o interno.
o externo a ele, influencia muito a forma que é, para quem que a gente vai dar mais atenção, qual que a gente vai focar mais. É claro que a gente olhou para esse daqui, provavelmente. E esse aqui ficou em segundo plano, porque ele é claro, a luminosidade. Se esse slide aqui fosse preto, provavelmente vocês olhassem primeiro para esse aqui, ó, esse quadrado. A ilusão ótica. É interessante estudar a questão da ilusão ótica, porque os sistemas passam por isso, como eu falei para vocês, em relação ao reflexo. É complicado o sistema compreender qual que é a imagem real, qual que não é. É bem difícil, já que as classes, vestido, pele morena, cabelo preto, seriam iguais. Se fosse um reflexo em água, talvez fosse mais fácil de detectar, que não é, porque é trêmulo, né? Mas a intensidade do quadrado central é a mesma em todas as figuras. O olho percebe intensidades diferentes, dependendo do quadrado externo, que foi o que eu falei anteriormente. Isso aqui é bem interessante. A ilusão ótica ela continua. O que você enxerga? No 1 aqui, ó. Não existe esse quadrado aqui. Vocês estão vendo um quadrado aqui, mas esse quadrado não existe. Na verdade são como se fossem gráficos pizzas aqui. Já, professor, mas forma um quadrado. Ok, mas não é um quadrado. Porque se fosse um quadrado, ele teria que estar delineado aqui, ó. Vai ser um quadrado. Mas provavelmente aí você enxerga um quadrado primeiramente. 2. O que você enxerga? A bolinha aqui, ó. Provavelmente. Mas não é uma bola porque ele não é delineado. São traços ao redor. Quais dos traços é o mais longo? Isso aqui, desculpa aí, gente, vocês que vão enxergar, mas eu fui em vários fóruns na internet. Esse daqui, ele disse que se você for bem longe, e eu fui, eles se tornam traços com o mesmo tamanho. Como é uma ilusão ótica e não conhecimento técnico, aí podem até duvidar, mas eu não percebi muita diferença. Dizem que ele tem o mesmo tamanho. Eu fui para bem longe, não sei se a minha miopia não ajudou, mas enfim, eu não percebi, para mim esse aqui era maior. Já fui longe, de perto, enfim. Mas é uma ilusão ótica mesmo, né? Na 4. Quais traços são paralelos entre si? Não, eles são todos em diagonal. Eles não estão paralelos. Só na ilusão. Isso aqui é até fácil de detectar. Esse aqui é, como diria um conhecido meu, é muito louco. Eles parecem estar em movimento. Olhem fixamente para essa imagem. Parece que as bolas pretas se tornam brancas e as brancas pretas. Isso aqui é a tal da inibição lateral. Dei uma lida sobre isso, é muito interessante. Agora vocês imaginem só um sistema computacional ter que detectar isso. Complexo, né? E agora a gente começa a sair de fato da complexidade do que os sistemas podem enxergar da visão humana, para entrar mais a fundo no processamento de imagem. O processamento de imagem, gente, a gente começa pela aquisição da nossa fonte, tá? Da nossa base de dados, do nosso dataset, que ele pode ser em tempo real ou não, né? E a aquisição, ela vai envolver muita coisa. A luminosidade do cenário, se vai ter, se não vai ter. Se a luminosidade vai ser natural, se vai ser artificial. O meu arquivo é o melhor arquivo para trabalhar naquela situação. Então, existe N perguntas em relação à aquisição dessa imagem. A qualidade dela é a correta para se trabalhar. Se tiver qualidade alta, existe máquina para processar isso tudo. Pré-processamento, a gente vai trabalhar com algumas técnicas de limpeza, entre outras. Depois a gente trabalha geralmente com segmentação. E aí dentro dessa etapa da segmentação, a gente pode trabalhar com localização, detecção, entre outras. A extração de características, claro, se a gente vai trabalhar com segmentação, com detecção de pontos de interesse, a gente quer fazer alguma coisa com essa segmentação, né? A gente quer reconhecer um comportamento, reconhecer um padrão.
a gente quer detectar algo de interesse, né? E aí a gente vai trabalhar com essa extração de características, para depois a gente fazer uma interpretação, ou seja, uma tomada de decisão de forma inteligente. Na aquisição de imagens, para que uma imagem seja captada, são necessários 3 componentes: uma fonte de energia, uma cena, um receptor. Uma fonte de energia pode ser luz, sons elétricos, e também ela pode ser artificial, tá bom? Essa fonte de energia. Uma cena, que pode ser uma paisagem, tá? Um receptor pode ser os olhos, câmera, ressonância magnética, entre outros. E aqui aqui em cima, a gente tem dois tipos de sensores, né? Dos mais antigos até os mais clássicos, né? Que é o receptor fotossensível. O receptor ou sensor recebe estímulo de energia e um sinal elétrico de entrada, que gera um sinal elétrico de saída correspondente ao estímulo de energia. E o sensor de array, né? Ele tem um objeto de interesse e, de acordo com o ângulo que a gente tira a foto, essa imagem vai ser transformada em matrizes, né? E aí a gente vai compreender direitinho por que a imagem trabalha com matrizes e o que pode ser feito quanto a isso. Modelo de imagens. A representação e manipulação de uma imagem em computador requer a definição de um modelo matemático adequado à imagem, né? Uma imagem pode ser definida como uma função de intensidade luminosa, denominada f, x, y, um sistema de coordenadas, né? Dá para entender. Cujo valor ou amplitude nas coordenadas espaciais x e y fornece a intensidade ou brilho da imagem naquele ponto, como tem aqui nesse exemplo. Convenção dos sistemas de coordenadas. A origem está localizada no canto superior esquerdo da imagem. Um modelo físico para a intensidade de uma cena sob observação pode ser expresso em termos de produto entre dois componentes. Eu estou com esse pincel aqui na mão, eu não sei porquê, é só costume. Professor, não é normal, nenhum. Olha aqui eu com o pincel na mão. Pra quê? A quantidade de luz incidente na cena e a quantidade de luz refletida pelos objetos presentes na cena. Esses componentes são chamados de iluminância e reflectância, respectivamente, e são representados por y, x, y e r, x, y. Aqui a iluminância e a reflectância e o objeto de interesse. Assim, a função xy pode ser representada como que descrita para... Não gosto de ler equações, eu acho que as pessoas leem, interpretam e é enfadonho ler a equação. Acho que ela é mais visualmente interpretável. A natureza de I é determinada pela fonte de luz, enquanto R é determinada pelas características do objeto da cena. Por exemplo, uma coisa é me ver assim, tem como reconhecer, um sistema reconhecer quem é o professor Haroldo? Talvez de lado seja parecido mais com outras pessoas, tipo o Brad Pitt. De frente, eu já pareço com outra pessoa, com Bin Laden, não sei. Então, assim, o ângulo do objeto tem muito a ver com a questão do reconhecimento de padrão, com técnicas de segmentação, com técnicas de localização. Tanto por isso que vários sistemas de visão computacional já erraram ao localizar uma pessoa e na hora da outra, né? Isso tem tudo a ver com esse parágrafo. Os valores para os componentes de I e R são, nas equações acima, são limites teóricos. Modelos de imagem. A iluminância é medida em lumen, ou lux. A reflectância é medida em valores percentuais ou no intervalo de 0 a 1. Valores típicos de R: 0,93 para neve, 0,80 para parede branca. Exemplos de valores médios em alguns intervalos típicos em I. E iluminância aqui, ó.
Em um dia claro, o Sol pode produzir 900 mil lúmen de luminância na superfície da Terra e 10 mil lúmen em um dia nublado, ou seja, o contexto sendo influenciado totalmente aqui. E aí, claro, quem for captar alguma imagem ou um vídeo com esse grau de luminância e com esse grau é totalmente diferente o impacto, né? A digitalização de imagens. A maioria de técnicas de análise de imagens é realizada por meio de processamento computacional. Então a função f, x e y deve ser convertida para a forma discreta. Uma imagem digital pode ser obtida por um processo denominado digitalização, o qual envolve dois passos: a amostragem e a quantização. A amostragem consiste em discretizar o domínio de definição da imagem nas direções x e y, gerando uma matriz, e aí é o núcleo da disciplina, né? Gerando uma matriz de m e n amostras, respectivamente. A quantização consiste em escolher um número L, e a gente vai falar muito disso, grave esse L, toda disciplina aí na parte de processamento de imagem a gente vai utilizar bastante, o número L de níveis de cinza, e é uma imagem monocromática. E aí, em processamento de imagens tem muito, porque se um médico precisa encontrar um tumor dentro de uma ressonância magnética, tem que aplicar filtros, e às vezes o filtro não consegue detectar. E aí para isso que a gente trabalha com esse número inteiro L de níveis de cinza, né? Quantização. Vai aplicar o contraste, não vai aplicar. Permitidos para cada ponto de imagem. Cada elemento f, x e y dessa matriz de amostragem é chamada pixel. Nosso famoso pixel. Acrônico do inglês Picture Element. A imagem contínua de f é aproximada, portanto, por uma matriz de dimensão m pixels de horizontal e n pixels na vertical, é compreendida dessa forma aqui, ó. Imagens, na sua forma mais simples de ser compreendida. Uma imagem é uma matriz, tá bom? Beleza? E aí mais na frente eu vou aqui em cima, vocês podem ver que tem um comparativo entre o Xbox 360 e o PlayStation 3 aqui em cima. Um jogo, e aí vocês podem observar que existe uma diferença na qualidade do zoom. Eu não estou questionando o hardware de cada um, mas sim a questão da técnica. Vocês podem observar que quando um zoom é aplicado, né, é como se ele estivesse digitalizando em cima de outra digitalização, certo? É como se fosse, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Essa imagem é uma matriz de pixels, várias tonalidades diferentes, e o zoom é como se fosse uma matriz especificada dentro dessa grande matriz. Isso seria o zoom, que está aqui nessa imagem aqui de cima. O conceito de dimensão de um pixel ao longo do eixo X ou do eixo Y está relacionado com o espaçamento físico entre as amostras. Cada pixel tem associado um valor L mínimo, que são os o que? O que é o L? São os níveis de cinza. Até o L máximo, tal que o intervalo é denominado escala de cinza. A intensidade F, que também vai ser bastante utilizado aqui em processamento de imagens, de uma imagem monocromática nas coordenadas x e y, é chamada de nível de cinza da imagem naquele ponto. Por que naquele ponto? Porque se eu der um outro zoom aqui dentro deste zoom, a resolução vai diminuir ainda mais, né? A qualidade vai diminuir ainda mais, mas a gente vai conseguir olhar quantos pixels tem dentro daquele ponto de interesse. Uma convenção comum é atribuir a cor preta ao nível de cinza mais escuro, por exemplo, o valor 0, e atribuir a cor branca ao nível de cinza mais claro, por exemplo, o valor 250. Considerando que um processo de digitalização envolve parâmetros de amostragem de quantização, uma questão é saber quantas amostras N por M e níveis de cinza L são necessários para gerar uma boa imagem digital.
Tanto que existem, por isso que existem equipamentos que um zoom ele não perde tanta qualidade em relação a outros. Isso depende fundamentalmente da quantidade de informação contida na imagem e o grau de detalhes dessa informação, que é perceptível ao olho humano. Tais parâmetros levam aos conceitos de resolução espacial e a profundidade da imagem. A resolução espacial está associada à densidade, vejam bem, densidades de pixels da imagem. Quanto menor o intervalo de amostragem entre os pixels da imagem, ou seja, quanto maior a densidade em uma imagem, maior será a resolução da imagem. Uma coisa, por exemplo, aqui vocês podem perceber que existem várias tonalidades de marrom, né? Vou perceber aqui vários de amarelo. É diferente daquele jogo Minecraft. Meu filho gosta aqui. É um jogo muito colorido. Aí tem um personagem que é todo verde e ele está no chão azul. A mudança é muito abrupta, sabe? Não tem isso que está sendo citado aqui. Ó, quanto menor o intervalo de amostragem entre os pixels da imagem, ali o intervalo de amostragem vai... vou falar de uma forma bem popular, como tu tem várias tonalidades de marrom e tu vai se acostumando àquilo, é como se fosse um sombreamento. Tu tem um marrom escuro e aí tu vai para o marrom claro, tu entende que aquilo ali é uma sombra. Agora quando sai de uma cor para outra, não tem, o intervalo é curto, entendeu? Tu sai de uma cor para outra. Falando de uma forma bem popular para que vocês entendam. Pegaram isso? Como eu não vou receber o feedback em tempo real de vocês, é importante notar que uma imagem contendo um grande número de pixels não necessariamente possui resolução maior do que a outra contendo um menor número de pixels. A resolução de uma imagem deve ser escolhida a modo a entender ao grau de detalhes que devem ser discerníveis na imagem. Assim, a profundidade de uma imagem corresponde ao número de bits necessários para armazenar a imagem digitalizada. E aqui tem uma tabela bem interessante, pela matriz, ou seja, aqui é uma imagem, a matriz de imagem, N por N. A tabela a seguir mostra o número de bytes recebidos, empregados na representação de uma imagem monocromática para diferentes dimensões, M por N, com 2, 8, 32, 128 e 512 níveis de cinza. Tá aqui os níveis de cinza, ó. L, garganta doeu aqui, pessoal, que é sem edição, é como se fosse um ao vivo, mas é gravado. E aqui a gente tem a resolução espacial, aqui, ali mais da esquerda, e aqui em cima tem a profundidade da imagem. A figura A, F, a seguir mostram os resultados da redução da resolução espacial de uma imagem em 6 resoluções diferentes. Todas as imagens são apresentadas com as mesmas dimensões, aplicando-se o tamanho do pixel de forma a tornar mais evidente a perda de detalhes nas imagens de baixa resolução. Então tem aqui a resolução espacial, vocês veem como... Olha isso, ó, já não dá mais para reconhecer o que é. Isso aqui é a resolução espacial. Ampliando seu tamanho do pixel de forma a tornar mais evidente a perda de detalhes. A profundidade, que é totalmente diferente agora. Isso dá para entender, gente, até quando vocês convertem arquivo, dá para entender. Até com zoom dá para entender esses conceitos, tá bom? A figura A representa uma imagem de 512 por 512 pixels com 64 níveis de cinza. A figura B e a F foram obtidas reduzindo seu número de bits de B5 até B1, que são elas mesmas aqui. As dimensões das imagens com 512 pixels. Olha só, a profundidade diferente. E a redução de número de cinza. Aqui é como se eu tivesse, com todos os...
512 níveis de cinza disponíveis. Aqui eu tenho que quantos níveis de cinza aqui, ó. Por isso que a imagem ficou com uma qualidade bem mais baixa. Eu tenho menos cinzas disponíveis, menos tonalidade de cinzas disponíveis. Deu para compreender, turma? Aqui a Lena, a clássica de processamento de imagem. Ó, ela está na capa de todo livro de processamento de imagem, ela está na capa. Representação de imagens digitais. Uma imagem digital pode ser representada por meio de uma matriz bidimensional, na qual cada elemento da matriz corresponde a um pixel da imagem. A figura a seguir mostra a representação matricial de uma imagem. Uma pequena região da imagem é destacada, sendo formada por números inteiros correspondendo aos níveis de cinza dos pixels da imagem. Aqui é a representação matricial e a região da imagem. E aqui os pixels definidos. E a matriz, claro. A representação de imagens digitais. Há várias vantagens associadas ao uso de matrizes para a representação de imagens, que representam imagens. Matrizes são estruturas simples para armazenar, manipular e visualizar dados. Uma desvantagem da matriz é a sua inerente invariabilidade espacial. Por exemplo, até quando gira uma foto, quando rotaciona, quando aplica zoom. Já que a estrutura não é adaptativa a eventuais irregularidades. Por isso que não é muito do tempo de vocês, mas antigamente existia a possibilidade de perder a qualidade de uma imagem digital em uma parte da foto da imagem. Bizarro, né? Eu tenho 35 anos, eu sou o tempo que tinha. Não, eu peguei o final disso, tá bom? Não sou tão velho assim. Tirava foto do filme, né? E levava para revelar e tal. E aí podia queimar a foto de acordo com a luminosidade, entre outras coisas. Eles mentiam que era porque a criança se mexia, mas era mentira. Mas, brincadeiras à parte, no início das fotos digitais, no computador tinha como tu perder parte da qualidade da imagem. Então o que aconteceu com essa matriz da imagem, né, na época? Tá. Outra situação, como eu falei para vocês, o zoom, né? Isso é considerado uma desvantagem, porque não tem como manter a mesma resolução espacial, não tem como manter a mesma qualidade. Por isso que ele diz aqui, já que a estrutura não é adaptativa, ou seja, se eu der um zoom, eu não vou dar um zoom a ponto de não perder qualidade. Claro, o hardware vai influenciar, entre outras situações. E eventuais irregularidades que possam existir na imagem. Isso pode produzir uma grande quantidade de redundância de dados. Redundância de dados, no caso, como se eu desse um zoom aqui, ó, e todos fossem a mesma tonalidade, intensidade de cinza, mesmo nível de cinza. Métodos de compreensão podem fornecer ganhos significativos em termos do espaço de armazenamento e tempo de transmissão de imagens. Isso é uma vantagem de ser representado através de matrizes. Imagens podem ser representadas em múltiplas resoluções por meio de representações hierárquicas. E eu acho que essa parte aqui, pessoal, nessa primeira aula, eu espero que vocês não estejam dormindo, é a parte mais, é o núcleo, né? É o núcleo. Não vou dizer que é mais importante, mas é o núcleo. Imagens podem ser representadas em múltiplas resoluções por meio de representações hierárquicas. O que é algo hierárquico? A gente entende por hierarquia níveis, e dentro desses níveis existe algum privilégio entre uma e outra. Senão não fazia sentido existir a hierarquia. Uma estrutura muito utilizada é a pirâmide. A representação piramidal de uma imagem com N por N pixels contém a imagem em versões reduzidas da imagem, como aqui, ó. Normalmente, N é uma potência de 2 e outras imagens possuem dimensões N por 2, N por 4, por aí vai. Até
Nessa representação, o pixel do nível, o L, né, é obtido pela combinação de informação de vários pixels da imagem no nível L mais 1, e aí vai incrementando. A imagem inteira é representada como um único pixel no nível superior. O nível 0 e o nível inferior é a imagem original, não reduzida. Esse nível 0 aqui é esse nível da base aqui, ó. Tem a foto da Lena, isso aqui é como se fosse o nível 0, né? Não sofreu nenhuma alteração. Um pixel e um nível representa informação agregada de vários pixels no nível seguinte. A figura A ilustra uma sequência de imagens representadas em diferentes resoluções. Uma imagem e suas versões reduzidas obtidas pela média dos valores de cinza em vizinhanças 2x2 pixels, 8x8, 4x4, 2x2, 1x1. Essa ordem aqui, ó, maior, vai... Essa representação piramidal aqui, ó, é nesse sentido, 1x1, 2x2, 4x4, 8x8. Essa aqui possui, ela não foi alterada, é como se fosse ela, então ela possui a qualidade máxima, né, da resolução espacial, dentro de uma resolução espacial, e aqui mínima. Uma imagem e suas versões reduzidas obtidas pela média dos valores de cinza em vizinhanças 2x2 pixels e dispostas em uma estrutura piramidal são mostradas nessa figura abaixo aqui, ó. A figura aqui. Essa figura aqui em cima que tem a lenda. Imagem multidimensional. Há situações em que é necessária uma extensão dos conceitos de amostragem e quantização para uma terceira dimensão. E aí vai entrar muito visão computacional, porque em tempo real, por exemplo, tu está detectando uma pessoa específica. Quando ela vai começar a ir embora, a caminhar rumo a um horizonte, o tamanho dela começa a reduzir, correto? Se ela estiver chegando perto de ti, o tamanho dela começa a aumentar, correto? Se essa pessoa, se teu algoritmo reconheceu a face dela, quando ela está de costa, ele vai continuar reconhecendo. Então existe uma gama de situações quando a gente fala em imagem multidimensional. Assim, uma imagem digital 3D pode ser representada com imagem, tem muito desafio, avalie com um vídeo. Pode ser representada como uma sequência de imagens monocromáticas ou multibandas ao longo do eixo espacial Z ou do eixo temporal T, conhecida como imagem multidimensional. Equipamentos tomográficos geram imagens monocromáticas de cortes ou fatias. A gente vai ver isso na aula de informática médica, processamento de imagem médica, os cortes sagital, coaxial, tá. Normalmente paralelas e uniformemente espaçadas em uma dada região 3D. Né? Considerando as dimensões P de um pixel nessas imagens, e o espaçamento D entre os cortes, e aí a gente vai falar sobre reconstrução de imagem. Imagina só, vocês têm um crânio, e aí esse crânio é cortado em várias lâminas, né? Em várias imagens. Essa primeira imagem aqui tem um tamanho, né, que vai pegar uma parte menor do corte, mas essa do meio aqui vai pegar um corte maior, certo? E essa parte é maior do que essa, correto? E para reconstruir isso, cada um é uma matriz 2D, mas quando junta forma 3D, correto? Agora, para entender o encaixe dessas matrizes, existe toda uma situação. Tá, a extensão, considerando, tá bom. A extensão do pixel em 3D forma um pequeno paralelepípedo de dimensões P por D, que é chamado de voxel, acrônico em inglês Volume Element. E é o nome de um software de processamento de imagem também. Tá, era aqui que eu queria chegar. Os voxels representam pontos de amostragem e são usados para reconstruir no computador a forma ou função de estruturas tridimensionais. As imagens tomográficas possuem tipicamente 500 por 12 por 512 ou 256 por 256 pixels e profundidade de 1 ou 2 bytes por pixel.
O voxel é isso. Aí imagina só, existem esses tipos de corte aqui no 3D, de lado, por cima e de frente, né? Assim, e aí a gente vai passar por isso, né? O corte sagital, coaxial. Agora, como eu falei pra vocês, um corte aqui, ó, nessa extremidade é pequeno, né? Agora um corte no meio do crânio aqui é bem maior. Então, se a gente precisa entender que essa matriz aqui, ela vai estar relacionada com essa outra maior. E então, existe algumas... Aí entra a questão de entender a profundidade do pix. E aí a gente vai ver isso aí direitinho nessa aula de processamento de imagem média, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa aqui foi a primeira aula de processamento de imagens. Estou à disposição para tirar dúvidas sobre o trabalho. E vamos que vamos.